Medo do escuro, de mortos, de fantasmas. Medo de perder a minha avó, de não amar e ser amada. Medo dos acontecimentos de amanhã. Medo da rejeição, de não conseguir fazer tudo o que quero, de relacionamento afetivo. Medo de perder o controle, de errar, de não saber o que um homem desconhecido pode fazer. Medo de ficar sozinha, que a minha filha sofra, de fazer escolhas erradas. Medo de ter alguma limitação física, de morrer sozinha, de morrer envenenada. Medo de sofrer morrendo, de que as relações acabem, de perder as pessoas que amo. Medo da solidão, de perder a minha filha, de não ser capaz. Medo de amar errado. Oi, voltamos com o podcast das emoções. Olá, pessoal! E hoje a gente vai falar sobre o medo. Essas respostas que a gente leu aqui, a gente recebeu numa singela pesquisa que fizemos no Instagram perguntando: você tem medo do quê? E aí, Nath, você se identifica com algumas dessas respostas? Me identifico com algumas. E você, Bela? Também. Acho que a gente vai poder falar bastante hoje sobre isso, né? Mas antes a gente tem um recado. Sim, o nosso próximo curso será presencial em São Paulo, chama A Linha e começa no dia 5 de setembro. É isso aí, então a gente te convida, se você tem interesse em ir além desse papo, dá uma entradinha no nosso site novo, que tá lindo. Mesmo, a gente precisa contar do site novo. É verdade, ele tá maravilhoso, a gente conseguiu reunir lá tudo que a gente tem feito, todos os nossos planos pro próximo semestre e entrando em ocursodasemoções.com.br você vê tudo isso, você vai ver o nosso curso A Linha, todas as condições, que tá com pagamento facilitado até o comecinho de agosto. E se você não é de São Paulo, você entra no /me avisa para ser avisado sobre a próxima turma do curso online, que será em novembro. Então quer dizer que hoje vai ser tenso, né, Nath, o podcast? Hoje é sobre medo, né? Então você pegou uma música bem séria, é isso? Ai, eu sabia que esse dia chegaria, Isabela. O dia que a gente ia ter sertanejo nesse podcast. Eu amei essa música, gente. É do Teodoro Sampaio. E ela chama Quem Tem Medo. E a gente acha que eles estão dizendo sobre quem tem apego tem medo. O que você acha, Isabela? Como você é educada. Quem tem identidade tem medo? Quem tem esperança tem medo? Só pra te contextualizar, essa música é do ano de 2000, do álbum Bom Também. Muito bom! Bom Também, esse álbum. Ai, adorei. Bom, preparem-se pra gente conversar sobre essa emoção tão dolorosa que é o medo. Isso, com um contraponto tão leve que é o sertanejo meio baião. Teodoro Sampaio. É isso aí, vamos lá. Ninguém no mundo é feito só de coragem. Conta vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Eu posto com quem quiser. Quem tem medo. Quem tem medo. Ninguém no mundo é feito só de coragem. Conta vantagem, mas esconde o seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Aposto com quem quiser. Quem tem medo. Eles começam a música falando sobre coragem, não sobre medo, né? Que interessante. Nossa, que legal. Será que eles leram Pema Chodron? E é tão bonita a gente pensar em falar sobre o medo olhando pra coragem, né? A gente geralmente acha que é assim, ou você é corajoso ou você é medroso. E não que uma pessoa corajosa é uma pessoa que enfrenta o medo. A coragem nasce do medo, não poderia nascer de outro lugar, né? Você só tem uma coragem se você supera o medo, será? Sim. Faz sentido? Sim. E o professor da Pema Chodron também, que ele diz isso, né? Que a gente deveria considerar o medo como os gravetos da grande fogueira, que é a coragem. Ai, bonita essa imagem, né? Ou seja, a gente precisa do medo pra gente ser corajoso. Mas ele também diz que ninguém no mundo é feito só de coragem. Essa é uma das minhas partes preferidas da música, sabia? Não sei, me remete um pouco quando ele fala isso a gente tá olhando a vida de um jeito muito superficial, né? E aí a gente começa a achar que tá tudo muito bem, só eu sinto medo, né? Até a gente perceber que tem um monte de gente contando vantagem pra esconder o seu segredo, porque ninguém no mundo é feito só de coragem, né? Eu achei muito bonito isso. E coragem não é essa coisa superficial, estática que a gente pensa, né? Que a pessoa corajosa é aquela que enfrenta tudo meio que sem sentir nada.
né? Às vezes eu tenho essa ideia de que um herói corajoso. Não, Bela, e às vezes a gente tem uma ideia de que, assim, a fulano ou fulano é corajoso. É. Não existe essa coisa, uma identidade corajosa, sólida, né? Mas ela se manifesta daquele jeito, às vezes, e se manifesta de outro jeito outras vezes. Sim. Né? Vai depender de com quem que ela tá, vai depender da situação. Ninguém é só corajoso e ninguém é só medroso. Nossa, né? A gente tem uma identidade em casa, uma na rua, uma no trabalho. E aí, então vem essa parte, que é meio que o refrão da música, que a gente gostou de ler. Quem tem apego tem medo. A gente educadamente. E aí a gente, na verdade, não chegou a essa conclusão sozinhas, né, Isabela? Nossa, gente, com certeza a gente precisa dar todos os créditos para uma palestra completamente que nos abalou as nossas emoções essa semana. É verdade, foram algumas horas muito potentes ao lado do Geshe Pende. E aí, o que ele contou pra gente, Natália? Ele contou uma coisa que a origem de qualquer medo vem do apego. Como que você ficou quando você ouviu isso, Bela? Eu tive a impressão de que eu nunca tinha ouvido isso, mas a gente já ouviu isso zilhões várias de vezes, né? É daí que vem o espanto. A gente tá lendo Pema Chodron, mas a gente não tinha essa conexão, assim. Eu conectava o medo à esperança, eu conectava o medo a uma discursividade da mente, né? E tem tudo a ver com isso, tem com esperança, a mente vai ficar discursiva, mas ela vem dessa base que é o apego. A gente tá sempre com medo de perder alguma coisa. A partir do momento que a gente consegue identificar a real causa daquilo, aí sim uma transformação é possível. Porque até o momento que a gente achar que a gente tem medo de uma ruga aparecer no nosso rosto, esse foi o exemplo que ele deu. Esse exemplo é maravilhoso, por favor. A gente vai querer solucionar a ruga. E aí a gente vai no dermatologista, a gente vai colocar botox, a gente vai fazer 1000 coisas. E na verdade a gente está apegado à nossa aparência. E aí se a gente começa a olhar para esse apego, é possível que a gente possa olhar para a real fonte do sofrimento. E quando a gente olha para a real fonte do sofrimento, a gente pode fazer milhões de botox, tá tudo certo. Mas é bom que a gente saiba qual que é a real fonte do sofrimento, porque só isso que vai também aliviar o sofrimento na sua base, assim, né? De verdade. Eu acho bem difícil ouvir isso, porque seria muito mais fácil cuidar dos nossos medos, metaforicamente fazendo botox ou pintando o cabelo branco, né? Mas, ao mesmo tempo, acho bem libertador ouvir isso, porque me dá um senso de que, nossa, eu tô entendendo o tamanho do buraco, e porque eu tô entendendo o tamanho do buraco, também posso fazer o que precisa ser feito, assim, né? Posso ir na raiz daquele problema, assim, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil, porque mostra que o trabalho é um pouco mais duro do que o que a gente imagina, também me dá uma autonomia, né? Qual que é o seu maior medo, Isabela? Eu acho que o meu maior medo é da morte. Com tudo que ela engloba, desde perder pessoas ao redor e também na minha própria morte, no processo de morrer, o depois do morrer. Aliás, sobre isso, ele falou uma coisa bem legal, né? Falou, Bela. Conta o que ele falou. Então, o Geshe Pende disse assim nessa palestra: qual é o pior? É o sofrimento da morte ou é o sofrimento do medo da morte? E aí, Isabela, qual é o pior? E aí eu fiquei um pouco na dúvida, né, na hora. O sofrimento da morte é um ponto. Mas o sofrimento do medo da morte é o que me atazana. A vida inteira. É, porque é o que ele disse, né? O sofrimento da morte, fica tranquilo, ele vai chegar só na hora da morte. E ele é rápido. Ele é rápido, né? Ele não vem com essa carga o tempo inteiro que a gente carrega. O que a gente carrega é o sofrimento do medo da morte. Que apego loucura. à vida, né? Vamos ouvir um pouco mais para ver se faz sentido a gente relacionar medo com apego? Vamos. Porque nessa música eu acho que ele traz muitos exemplos disso. Ótimo, vamos lá. O homem rico tem medo de ficar pobre, o pobre luta com medo de passar fome. Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo, a safada era homem. O homem rico tem medo de ficar pobre, o pobre luta com medo de passar fome. Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo.
A safada era homem. E aí, Bela, o que tem de apego aqui? Ó, o homem rico tem medo de ficar pobre. Tá apegado ao dinheiro. Ao poder, ao status, a tudo que o dinheiro traz. Tem uma identidade envolvida. Aqui tá simples, hein? Esse aqui tá fácil. O pobre luta com medo de passar fome. Difícil, né? Se a situação do rico é difícil porque ele enfrenta esse medo de ficar pobre, a do pobre também não é fácil, porque ele também tá lutando diariamente para conseguir se manter, o básico, né? Que é comida, que é comer, não passar fome. Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo. Que apego tem aqui? A identidade, né? A identidade de machão. Ainda mais se a gente lembrar que isso aqui vem do sertanejo, dos anos 2000, em que a gente não tinha nenhum papo de politicamente correto envolvido. Então é a identidade do homem, né? Quase morri de medo. Imagina se eu pego, era um homem. Identidade morre aí nessa hora, né? É. Então vamos ouvir mais um pouco para ver se tem mais exemplos? Vamos. O jogador tem medo de errar o gol e o cantor medo de errar a canção. E quando a gente tem na vida um grande amor, morre de medo de ficar na solidão. O jogador tem medo de errar o gol e o cantor medo de errar a canção. E quando a gente tem na vida um grande amor, morre de medo de ficar na solidão. Aqui nessa estrofe aparece o apego ao controle, apego à perfeição, apego a um parceiro ou uma parceira. O jogador que tem medo de errar, ele tem medo o quê? De perder o controle, né? Dessa identidade de fodão cair. Ele não é mais um jogador, né? Ele é o gol, ele é um jogador ruim. O cantor, medo de errar a canção. Apego à perfeição, né? A gente tem isso também muito ao redor, né? E até quando tá tudo certo, a gente tem um grande amor, daí ainda assim a gente tem medo de ficar na solidão. Aqui pra mim vai cada vez mais fazendo sentido essa fala do Geisha de que o medo tá relacionado ao apego, né? Ele falou na palestra que se a gente é apegado a 20 coisas, a gente tem 20 vezes mais motivo pra sofrer. Ai, meu Deus, que desespero! E pra sentir medo, né? Vamos ouvir mais um trecho? A bailarina tem medo de errar o passo, o lutador tem medo de ir à lona, conquistador medo de não dar no couro se acaso vai pra cama com uma gostosona. A bailarina tem medo de errar o passo, o lutador tem medo de ir à lona. Então, de novo, ligados à identidade profissional dos dois, né? Tem um autocentramento ligado ao medo, né? Essa coisa da identidade, assim, eu tô sempre preocupada em perder alguma coisa, né? Em preservar alguma coisa, né? É, isso mesmo. Um apego à identidade de bailarina, um apego ao poder, à figura de homem viril, né? Daqui a pouco. Onde eu tô. E ao mesmo tempo, ele também a gente pode ler isso de outro jeito, porque a bailarina com medo de errar o passo, o lutador com medo de ir à lona, às vezes pode ser um jeito também de falar pra gente que ainda assim a bailarina, ela dança, não dança? Ai, que legal. E o lutador, ele luta, não luta? Então, assim, eles também têm medo, né? Quando a gente vê aquele espetáculo maravilhoso... eu não tinha pensado nisso. Ainda assim, é uma manifestação de coragem. Sim, não é que... Não é que ela não tem medo, mas ela, mesmo com medo de errar o passo, ela vai. Entra. Nossa, você vai se identificar agora, porque eu me lembro muito quando fui apresentar aquela peça... Entre Quatro Paredes, eu acho que eu nunca senti tanto medo na vida, assim. Nunca senti tanto medo do que entrar no palco, porque iam estar todos os meus amigos ali. E óbvio que existe uma identidade que, né, você quer ter sucesso ali. Você tem 80 amigos, 80 pessoas na plateia, todas as pessoas amigos. E eu nunca senti, acho que eu nunca tinha sentido um pavor tão grande, assim, daquilo dar errado, sabe? Mas ainda assim... Você vai, né? Você vai de todo jeito. O Geisha falou disso também, né? Do medo ser um impulso pra gente realizar coisas, né? Assim, que ele pode paralisar, pode ser uma coisa que você fica completamente paralisado e sem ação, mas também pode ser uma coisa que te impulsione a fazer coisas, né? Ele dá até esse exemplo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem muito medo de ficar doente, você vai tomar providências ao longo da vida que são saudáveis, que são benéficas
para você reduzir essa possibilidade de ficar doente. Então você vai se alimentar bem, você vai fazer exercícios, você vai cultivar boas relações, porque você tem medo de ficar doente. Então aquilo pode ser uma coisa para te impulsionar também, né? E isso também é o trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes, a médica que fala sobre o morrer. Também é isso, né? Ela fala que depois de um final de semana falando sobre morte, as pessoas saem mais vivas do que nunca do intensivo que ela traz. Porque é isso, né? Dá uma ação, assim, dá um fogo para aquilo. Então, o que a gente vai fazer? É verdade, a gente pode morrer mesmo, né, galera? O que a gente faz agora? Muito bonito, Teodoro Sampaio. Então ele continua, conquistador, medo de não dar no couro se acaso vai pra cama com uma gostosona. Anos 2000, rodeio. Mergulhador tem medo de tubarão, o pescador tem medo de jacaré. Se tem mulher que treme de medo de homem, tem homem frouxo que tem medo de mulher. Mergulhador tem medo de tubarão, o pescador tem medo de jacaré. Acho que aqui fica bem claro, né? Porque o mergulhador, ele mergulha ainda assim, né? Aquele lance de respeito, sabe? Quando a gente vê um surfista e tal, ele tem um respeito ali pelo mar. Tem um lugar em que ele sabe o risco que ele tá correndo. Sim. E aí, se tem mulher que treme de medo de homem, tem homem frouxo que tem medo de mulher. Aqui, mais ou menos, ele tá dizendo que tá tudo bem a mulher ter medo de homem, mas tem homem frouxo que tem medo de mulher. Homem não pode ter medo de mulher. A gente usou Sandy Júnior faz pouco tempo, e agora esse lance de que isso é um sertanejo dos anos 2000, né, que ainda não tá desconstruído. Eu li ontem, não vi, mas que o Júnior desconstruiu a música Maria Chiquinha. A parte que ele fala que, sei lá, qual parte que ele fala que vai dar uma surra nela, ou que ela não vai mais voltar pro mato. Parece que o Júnior mudou na hora do show a música e disse que não foi ensaiado. Ele falou, é porque não faz sentido mais essa música. Gente, bonito, né? Que demais, eu não sabia disso. Aí, Teodoro Sampaio, vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa possibilidade. Ninguém no mundo é feito só de coragem, conta vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé, aposto com quem quiser. Quem tem medo, quem tem medo. Quem tem apego tem medo. A gente estava conversando, né, Bela, aqui antes de gravar esse podcast. E aí o Gustavo Gitti mostrou pra gente um vídeo da Pema Chodron, e um vídeo lindo dela que diz que a nossa maior coragem possível é a gente não ter medo de olhar para nós mesmos. Então que boa parte do nosso medo vem de uma falta de confiança em nós mesmos, assim. Porque se eu perco a identidade de uma boa atriz amadora, por exemplo, ou se eu perco a identidade de uma boa profissional, se eu perco a identidade de uma boa amiga, se eu perco a identidade de mãe, de filha, de namorada, se eu perco essas identidades, o que eu sou para além dessas identidades? Então tem uma falta de confiança de que eu sou alguém. Se o meu trabalho der errado, eu sou alguém. Se o meu relacionamento acabar, de que eu sigo sendo alguém para além daquela identidade. É uma pergunta muito difícil da gente fazer, né? Quem eu sou além do marido? Quem que eu sou além da esposa? Quem que eu sou além de mãe? Quem que eu sou além de filha, né? E aí, a gente lendo, né, essa professora, a gente vai entendendo, assim, que faz todo sentido o que o Geshe diz, assim. Todo medo vem do apego e todo apego vem de uma esperança. E daí a Pema Chodron, ela diz assim no livro Quando Tudo se Desfaz. A esperança e o medo advêm de sentirmos que nos falta algo, de um sentimento de carência. Não conseguimos simplesmente relaxar em nós mesmos. Agarramos a esperança e ela nos rouba o momento presente. Achamos que talvez outra pessoa saiba o que está acontecendo, que há algo faltando em nós e, portanto, há algo faltando em nosso mundo. Muito bonito, né? Eu acho que deve ser uma alegria descobrir que eu sou coisas para além da identidade, né? Eu sigo viva para além de uma identidade. Mas, ao mesmo tempo, pode ser difícil. A gente vai ver coisas difíceis que a gente está colocando debaixo do tapete há muito tempo, porque a gente está escondido em identidades. Mas tem saídas. Tem um antídoto maravilhoso, né? Que é qual? Que é muito Pema Chodron esse antídoto, né? É muito Pema Chodron e que é muito simples e é muito difícil.
contemplar a impermanência. Olhar para isso, que não vai ser igual. Tá mudando o tempo inteiro. As nossas células estão se regenerando a cada momento, né? Quando a gente estava analisando, né, os medos que a gente recebeu das pessoas no Instagram, aí a gente olhou e falou, nossa, tudo aqui tem a ver com impermanência. Todos os medos. A gente pode analisar um a um e tem a ver com essa nossa inabilidade de todos nós de contemplar esse negócio chamado impermanência. A gente não tem controle sobre as coisas. E contemplar mais do que a gente está acostumado no nosso mundo ocidental, que é ler, ouvir um podcast e falar, é verdade, né? Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, a água do planeta vai acabar, né? A gente Tudo olhar... que é vivo morre, todas as relações vão se desfazer, mesmo que seja pela morte de alguém. Tudo que começa acaba, mas a gente não considera isso. E não é pela teoria de novo, né? Por isso que tem prática pra isso, que é pra voltar. É voltar com uma mente atenta. Bela, então aproveitando o Pema Chodron, né, que diz que todo medo vai vir do apego e que faz essa relação de medo e esperança, a gente pensou em voltar para os medos que as pessoas trouxeram. E aí a gente pensou em ver o que tem de esperança conectada a esses medos. Vamos lá? Vamos. Medo de perder a minha avó. A esperança de acolhimento. Medo dos acontecimentos de amanhã. Esperança de um controle. Medo da rejeição. Uma esperança de ser amado. Medo de não conseguir fazer tudo que eu quero. Esperança de ser útil. Medo de perder o controle. Esperança de controlar o impermanente. Medo de errar. Esperança de ser perfeito. Medo de ficar sozinha. A esperança de estar acompanhada. Medo de fazer escolhas erradas. A esperança de não sofrer. Medo de ter alguma limitação física, de não poder andar. A esperança da saúde perfeita. Medo de morrer sozinha. A esperança de ser acolhida. Medo de sofrer morrendo. A esperança de não sofrer. Medo que as relações acabem. A esperança de um romantismo. Medo de perder minha filha. A esperança de que a vida siga um curso natural. Medo de não ser capaz. A esperança de ser capaz. Não sei se vocês enxergaram isso. A impermanência está em todas esses medos e esperanças, assim, né? A gente sabe que ela existe, mas é difícil conviver com isso, né? Não é? Talvez a gente possa começar a sentir um pouquinho menos de medo, assim, se a gente fosse familiarizando com essa qualidade viva da vida. Qual a sua aspiração, Bela? A minha aspiração é que a gente encontre essas práticas para lidar com isso. Só isso. A minha aspiração é que a gente possa também encontrar seres, sabe? Que sejam exemplo, assim. Então, que a gente possa ficar curioso. Quem que é Pema Chodron? Quem que é Thupten Jinpa? Que prática é essa? Que prática é essa? Que mulher é essa que fala essas coisas, assim, sabe? Que a gente possa... Que venha a curiosidade, mesmo se for da confrontação, né? Do tipo, não é nada disso, meu medo. Mas deixa eu ver o que essa Pema Chodron tá falando. Deixa eu olhar de perto, né? Então é isso. Até mais, pessoal. Até o próximo podcast. Enquanto isso, a gente segue no Instagram, @o Curso das Emoções. E conheçam o nosso site, que tá lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Gustavo Gitt. Gustavo Gitt que fez. Que honra. www.ocursodasemoções.com.br. É isso aí. Então até a próxima. Até a próxima. There's change